Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa, sou professora, consultora de beleza natural, artesã e entre outras coisas. No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês se vale a pena ou não trabalhar com consultoria de beleza, tá bom? Já peço quem não for inscrito no canal que se inscreva, que deixe o joinha, ative o sininho para ficar por dentro das notificações. Sempre que sair um vídeo novo, vocês vão ser os primeiros a receber, tá bom? Deixe seu comentário positivo, que esses comentários geram engajamento aqui na plataforma do YouTube e ele entrega para muitas e muitas pessoas. Quando gera esse engajamento, né, o conteúdo ele acaba sendo espalhado com mais facilidade, tá bom? Bom, gente, resolvi gravar esse vídeo de repente, né? Eu não gosto de ficar muito tempo sem gravar vídeo pro canal, tem uns dias que eu não gravo aí. Gente, tô fazendo muita coisa, meu Deus do céu, como sempre, né? Mas assim, tem épocas que eu estou mais assim atarefada, principalmente quando eu começo algum projeto novo, tal. Como vocês sabem, eu não trabalho só com a consultoria de beleza, eu trabalho com sites também. Então, assim, eu tenho que me adequar, além das coisas aqui da casa, enfim, né? Eu tenho que me adequar à minha realidade. Então, assim, vale a pena ou não trabalhar com consultoria de beleza? Gente, vale a pena. No entanto, tem algumas coisas que eu tenho que colocar para vocês. Eu já gravei um vídeo aqui pro canal esclarecendo quais são as principais dúvidas, né, para quem quer começar a trabalhar no setor de beleza, independente de marca, tá? Eu falo, né, da Natura e da Avon porque, claro, eu trabalho com essas marcas, mas assim, vale para todos os tipos de marca, tá, gente? Tanto que eu explico, né, especificamente como é que a Natura trabalha, como é que a Avon trabalha, que agora estou voltando uns pouquinhos com a Avon. Então, assim, gente, vale a pena trabalhar sim com consultoria de beleza. Porém, tem alguns pontos que eu vou colocar para vocês que são os mais importantes para quem quer começar nesse setor, tá bom? Assim, é tudo muito lindo, gente, de fora, mas eu vou colocar para vocês a realidade, tá? Como que tem que ser, como que tem que ser feito, porque é muito fácil, sabe, assim, as pessoas olharem de fora, né, ó, fulano consegue, assim, né, não, ó, fulano vive disso, não, fulano vive daquilo. Então, vamos lá. Gente, para trabalhar com consultoria de beleza, se você quiser trabalhar tranquila, você tem que ter planejamento. Vanessa, o que é um planejamento? Bom, a maioria das pessoas que eu conheço trabalham com consultoria como renda extra. Por quê, gente? Porque, assim, não é fácil trabalhar com vendas e... porque essa é uma coisa que oscila muito, né? Por isso que tem que ter um planejamento. E, assim, a maioria trabalha como renda extra porque prefere ter um trabalho fixo, que sabe que vai ter aquele dinheiro todos os meses, e a consultoria acaba sendo uma a mais, né? Uma renda realmente extra. Então, assim, para trabalhar com a consultoria, você tem que ter um planejamento assim já bem antes, porque para facilitar o seu trabalho, tá bom? Para mim, consultoria é um trabalho. Muitas pessoas que eu conheço não encaram como trabalho, tá, gente? Por elas viverem de outras coisas, tá? Então, por que tem que ter um planejamento? Eu, por exemplo, eu não tive tempo de fazer um planejamento. Eu tive que fazer como dava, tá? Né? Eu tive que afastar da educação, foi assim, foi tudo, sabe, de repente, então eu já tive que caçar alguma marca para trabalhar, enfim, né? Eu já trabalhei com vários tipos de vendas, roupas, produtos naturais, comida, enfim. Esse planejamento que eu falo para vocês, gente, nada mais é que o que? Você se programar. Por exemplo, eu quero trabalhar com consultoria de beleza, tá? Mas quanto que eu vou ganhar? Depende do jeito que você quer trabalhar. Por exemplo, se você for trabalhar somente com revista, você tem que ter muitos pedidos para você estar fechando e ganhando alguma renda. Se você quer fechar salários, entendeu? Então você tem que andar muito. Você tem que entregar a revista em vários lugares, você tem que conhecer várias pessoas, você tem que postar todos os dias, porque daí você trabalha com pedido, só que para você trabalhar com pedido, você precisa ter pontos. Toda marca trabalha com pontos, né? Então, por exemplo, quando você começa, lá não, vou dar o exemplo da Natura, tá, gente? Em semente, você tem um tanto de pontos, é pouco. Então, assim, o ideal é você ter um caixa já, porque se passar daqueles pontos, você tem como fazer esses pedidos e aí você que arca, entende? Porque o começo é 20%, se não me engano é 20% que é semente. Então, assim, gente, dinheiro gera dinheiro, tá?
Não adianta vocês se iludirem, achar que vão ficar ricos e não sei o quê. Não, não vai, tá? Então, assim, esse planejamento, ele é essencial. Por exemplo, fazer essas loucuras, eu vou sair do trabalho para poder trabalhar com consultoria de beleza. Opa, pera lá. Você tem condição, você tem dinheiro, né? Você tem um caixa aí para estar te ajudando durante alguns meses, para você estar estabelecendo uma clientela fiel. Porque, gente, leva tempo pra gente criar uma clientela fiel, uma cartela de clientes. Leva aí de 1 a 2 anos para você fechar com alguma quantidade, você assim andando bastante. Você, que nem eu falei, entregando as revistas em vários lugares. Se você tem saúde, você pode fazer isso. Por isso que eu tô falando pra vocês que não é impossível. Mas assim, vocês têm que andar bastante, vocês têm que conhecer várias pessoas. Tem que deixar muito claro, né? Que você trabalha com pedido, tal. Então, assim, exige esse pré-planejamento, né? Não é assim que tem que ser feito de uma vez. Ah, eu quero trabalhar com isso. Que nem assim, eu conheço algumas pessoas, algumas donas de casa, que trabalham como consultoria também como renda extra. Porque ela não tem nenhuma renda. Então ela trabalha com consultoria, além de ocupar o tempo dela, ela trabalha para poder ganhar algum dinheiro, né? Porque algumas conhecem várias pessoas da vizinhança, tal. Então assim, mas gente, eu tô falando de consultoria como profissão, tá bom? Por que consultoria como profissão? Porque a gente, nós consultores, nós somos como se fosse empresas, entendeu? É você que é responsável pelo seu trabalho. É você que vai dar sequência ao seu trabalho. Aí tá. Ok, Vanessa tem que ter esse planejamento, mas você sabe quanto que eu tenho que ter e tal? Gente, depende. Depende, que nem eu tô falando pra vocês, é tudo muito relativo. Porque assim, se você for trabalhar com pedidos, é bom você ter algum caixa, porque se passar dos pontos, você pode estar fazendo mais pedidos, enfim, não precisa ficar tão dependente desses pontos, entende? Né? Você pode estar fazendo aí, você crescendo na consultoria, né? Porque cada vez que você vai fazendo os pedidos, você vai crescendo de nível, então vai aumentando os seus pontos. Você também tem um espaço digital para poder estar comprando, né? Você compra no nome aí de um familiar, alguém, para te ajudar para você pegar os melhores preços, os melhores valores. Mas assim, para quem trabalha com pedido, é revista, tá, gente? Geralmente quem trabalha com pedido trabalha com valor de revista, tá bom? Deixar isso muito claro para vocês. Agora, Vanessa, tá, mas eu não quero trabalhar com pedido, eu quero trabalhar com pronta entrega. É diferente, tá, gente? É completamente diferente. Quando você vai trabalhar com estoque, quando eu falo de estoque, eu tô falando de produto físico, tá? Que você pode pegar, que ele tá ali já à disposição na sua estante para você pegar, entregar para o cliente, ou o cliente vem, escolhe o que ele quer, enfim. Você tem que ter caixa. Para fazer esse estoque, você precisa de caixa, entendeu? Eu só quero trabalhar então com pronta entrega. Tá, quanto que eu tenho que ter, Vanessa, no meu estoque? De 10 a 20 mil reais, gente, tá? No mínimo, vocês têm que ter. Aí vocês precisam fazer um estudo, isso também leva certo tempo, do tipo de cliente, quais os produtos que mais saem, se vocês querem trabalhar só com perfumaria, com produtos do dia a dia, sabonete, hidratante, que mais? Que são assim os produtos, né, que geralmente mais saem. Mas assim, tem gente que trabalha com produtos específicos. Por exemplo, a gente gosta mais de trabalhar com perfume. Tem gente que gosta de trabalhar mais com produtos do dia a dia, tem gente que trabalha com tudo. Eu, particularmente, eu tenho já certo quais são os produtos que eu compro, que eu sei que vai ter saída, né? Então, por quê? Porque já faz, gente, mais de 6 anos que eu estou com a Natura. Então, assim, eu já sei, né, as características dos meus clientes, eu já sei o que vai sair, como que vai sair, enfim. Outra coisa também, então vocês têm que ter isso, tá, de caixa, para estar começando. E, gente, como eu falei para vocês fazerem essa tabela de clientes, vocês precisam de tempo, tá? Porque mesmo vocês tendo o estoque de vocês vão ter que divulgar bastante, principalmente quem tá começando, quem não tem público, tipo assim, não tem para quem vender, né? Só os parentes ou família. Então, assim, tem que investir muito em divulgação. O WhatsApp, Facebook, quem gosta de trabalhar com grupo, sabe? Instagram, né? Então, assim, gente, exige o quê? Trabalho, tempo, esforço. Por isso que eu falo pra vocês que é um trabalho, né?
Assim, as pessoas que encaram como renda extra, gente, é porque elas não querem se dedicar exclusivamente para isso. Elas querem usar apenas como um a mais, né? Como eu falei para vocês. Tá. E Vanessa, como é que funciona daí para eu manter nesses clientes? Gente, ó, promoção, sabe assim? Toda semana fazer promoção, datas específicas fazer promoção, kits, lembrancinhas. Aqui no meu canal tem muita ideia, muita ideia. Tem uma playlist cheia, gente, só de lembrancinhas e kits. Que eu faço aqui para vender, porque isso chama atenção. Não adianta vocês só ficarem no arroz com feijão, que é, por exemplo, os produtos que estão ali soltos, né? Vamos colocar dessa forma. Gente, às vezes a pessoa está precisando de um presente. Todos os dias alguém faz aniversário. Então, assim, você tem que ter pronto já alguma coisinha ali para poder estar entregando para a pessoa. A pessoa fala assim, eu preciso de um presente, sei lá, para minha mãe. Aí você vai mostrar suas opções. O que você tem? Eu tenho kit, eu tenho perfume, eu tenho hidratante, eu tenho isso, tenho aquilo. Pra você falar que tem, você tem que ter no estoque, né? Aí, também, outra coisa, gente. Para isso, né, para essas estratégias todas, você tem que deixar claro quais são as formas de pagamento, quais as formas que você aceita. Eu recomendo sempre, gente, vocês venderem à vista, tá? Pix, cartão e link de pagamento. Por quê, gente? Porque todos nós precisamos de dinheiro. Você não está trabalhando, você não está vendendo por diversão. Independente se é renda extra ou não, tá? Deixe isso muito claro. Você vende porque você precisa. Independente se você tem outra função, se você tem outro trabalho ou não. Você faz aquilo para quê? Para ganhar uma a mais, se for como renda extra, né? Se for como trabalho mesmo, você precisa. Então, assim, algumas clientes, né, tem essa ideia, assim, de que acha que consultor de beleza, né, tá trabalhando por, sabe, só por beleza mesmo. Não, isso não existe. Você tá dedicando esforço, trabalho, estratégia, e, sabe, assim, são várias coisas que a gente tá ali no dia a dia e você tem que valorizar o seu trabalho. E eles têm que perceber isso, eles têm que ver que você realmente leva a sério, né? Depois que, assim, que eu fiquei, né, que eu deixei muito claro para os meus clientes que é só nessas modalidades que eu vendo, gente, nossa, virou uma maravilha, assim, pra mim. Porque cliente mensal eu tenho pouquíssimos, assim, muito, mas muito, dá pra contar nos dedos de uma mão, e porque, assim, eu conheço há muitos anos, há muito tempo, eu não me arrisco, sabe, assim, com gente que eu não conheço, que eu não sei se paga ou não. Às vezes a gente pode até vender valor pequeno, sabe assim, mas bem pitiquinho mesmo. Mas é você que escolhe, tá? O ideal é, como eu falei pra vocês, desde o princípio, deixar muito claro. Pix, à vista, link de pagamento e cartão, tá, gente? Vocês vão evitar muita dor de cabeça ao longo do caminho. Eu tô falando porque eu sei. Na minha vida eu levei, assim, muito raro, calote, muito raro. Porque eu sempre precisei, gente, do dinheiro. Desde criança que eu trabalho com vendas, eu sempre usei o dinheiro para estar pagando as minhas contas, ajudando em casa, fazendo cursos e aquilo. Então eu levo muito a sério, entendeu? Essa questão das vendas, né? O que mais que eu ia falar para vocês? Então este planejamento, ele tem que ser feito em todos os tipos de modalidade que você queira trabalhar. Tanto só com a revista, quanto com estoque. Tá, gente? É claro que com o estoque você vai ter que ter mais, né? Porque você vai ter que investir em produtos. Aí, para você investir nesses produtos, no começo são testes. Você tem que fazer testes com a sua clientela para saber quais são os produtos que mais vão sair. Então, você compra uma quantidade X, por exemplo. Eu vou comprar um perfume de cada, feminino. Eu vou comprar um hidratante, né? Quando sair na promoção de cada. Eu vou comprar uma caixa de sabonete. Se você ver, né, já que pronto, já sai tanto, pode imaginar que posteriormente vai estar saindo também. Por exemplo, sabonete, quando o pessoal compra, muitos não compram só de uma caixa, 2, 3, 4 e assim vai. Então, para manter isso, para manter essa consultoria, você tem essas estratégias que eu falei. Você tem que fazer essas estratégias, que é o quê? Que são as promoções, os kits, as lembrancinhas, trabalhar nos datas especiais, vender com valor diferenciado. Não é
assim, gente, também desvalorizar o trabalho. Não. Vender num valor que vocês consigam ter o lucro de vocês e também agradar o seu cliente. Porque isso é possível. Eu faço isso há muito tempo, então eu sei do que eu tô falando, tá, gente? Por exemplo, agora no dia dos pais. Eu não coloquei muita expectativa. Eu não coloco tanta expectativa. Dia dos pais, dos namorados, Natal. Pra mim, a única data, assim, que eu coloco um pouco mais, que eu sei que vai sair um pouco mais, é no dia das mães. Eu falo um pouco mais, gente, assim, porque é bem a mais, tá bom? Aí as outras datas eu deixo pra me surpreender mesmo. Ou, né, a gente vê aí como é que vai ser, né? Por exemplo, que nem no Dia dos Pais. Saiu muito kit, saiu produtos soltos. Nos anos anteriores saiu assim menos. Saía cesta, sabe? Perfume. Tanto que agora, né, eu trabalho mais com perfumes soltos. Se for pra colocar dentro das cestas, aí tem que me pagar uma parte antes, enfim. Tem que ser tudo bonitinho, tá? Ao longo dos anos, você vai fazendo as anotações que precisa para saber, gente, como que tá sendo as suas vendas. Então, assim, é possível você viver de consultoria de beleza? É, mas exige trabalho. Por exemplo, se você tem lá na sua rede social 5, 10 mil seguidores e você resolver começar com venda de consultoria de beleza, né? Independente se for Natura, Avon, isso ou aquilo, essas pessoas podem estar te ajudando, só que você precisa divulgar muito, você tem que estar todos os dias, ou um dia sim, um dia não. O WhatsApp, como eu falei para vocês, tem que ter cliente. Então, assim, quem tem saúde, saúde e condição de estar saindo, né, para estar atrás de cliente, perfeito. Que nem, por exemplo, vocês podem estar vendendo no condomínio de vocês, montando uma mesinha, colocando os produtos, os kits, que nem eu já vi várias consultoras fazendo isso. Vocês podem estar saindo para feiras, sabe? Se você for trabalhar com pedidos, levar a revista em vários lugares, deixar lá durante algum tempinho e depois voltar para buscar. Claro, deixando muito claro, como eu falei para vocês, a forma de pagamento, né? Gente, quem trabalha com pedido, outra coisa que eu lembrei agora, né? É bom ter esse caixa aí, porque como você vai esperar os produtos chegar, você tem que saber se esse cliente realmente quer esse produto ou não. Por isso que eu falo pra vocês que tem que ter caixa. Porque às vezes tem gente que pede na revista e depois desiste, gente. E isso gera um prejuízo muito grande pra consultora. Porque ela investiu ali, ela vai pagar do bolso dela, né? Ela vai pagar no boleto, ou no cartão, enfim, ou à vista lá pra Natura. Porque precisa do produto, né? Então, assim, eu particularmente, eu não gosto de trabalhar com pedido, gente, porque esse negócio de depender, né, de pontuação, de estoque da Natura, que eu estou falando. Às vezes os produtos estão em falta, assim, né, devido à saída. Então, às vezes eu quero fazer um pedido num dia e às vezes não tem aquele produto naquele dia, vai ter no outro dia. Então, pra mim, não compensa, entendeu? Então, eu já trabalho com os produtos específicos. Eu já tenho noção do que eu vou vender, então eu já tenho um estoque. O meu estoque ele gira, eu faço ele girar, ele tem que girar esse estoque para poder estar me gerando uma renda, entendeu? Então, assim, não é de qualquer jeito que tem que ser feito, né? A consultoria de beleza é um trabalho, eu considero como trabalho porque agora, neste momento, é uma das, né, é a renda, assim, que eu mais, né, procuro investir o meu tempo. Gente, outra coisa também, exige organização. Por exemplo, se você for trabalhar com tanto estoque ou pedido, vocês têm que ver como que vocês vão entregar esses produtos, se vocês vão entregar de carro, de moto, se vocês vão contratar alguém, se vai trabalhar com alguém, entendeu? Aí você tem que pagar para essa pessoa, tem que ter todo um planejamento, como eu estou falando para vocês. Aqui mesmo eu trabalho com pronta entrega, mas eu tenho uma pessoa para me ajudar na entrega, né? Eu pago para essa entrega ser feita. Que mais que eu ia falar para vocês? Eu resolvi gravar esse vídeo de repente, então assim, é tudo que tá vindo, eu tô jogando para vocês, tá bom? Assim, de experiência desses anos, vamos ver. Tem coisa, gente, que vocês não vendem. Por isso que eu falo para vocês que no começo é teste.
Tem coisa que você vai ver que não vai sair muito, sabe? Por exemplo, produtos masculinos. Tem gente que vende super bem. Creme de barbear, shampoo, pós-barba. E tem gente que já não vende. Assim como maquiagem, gente. Tem gente que vende super bem maquiagem. E tem gente que já não vende nada. Então, assim, no começo exige esses testes, né? Pra vocês verem que você vende ou não. Aqui eu vendo muito batom. Eu vendo bastante batom. Esmalte, né? Esmalte, assim, da Avon, que eu estou voltando aos pouquinhos. Também sai, gente. O povo gosta, a mulherada ama. O que mais? Assim, dos produtos maiores. Aqui, meu carro-chefe é perfume, hidratante. Então, eu invisto nisso. Hidratante, refis, né? Que mais? Eu acredito que seja isso. E essas estratégias, gente, para estar mantendo essas vendas, você tem que estar fazendo direto. Por isso que eu falo para vocês que tem que ser encarado como um trabalho, né? Porque se você não vende, se você não faz essas estratégias, você não vai vender e não vai receber. Entende? Quando você começa lá no semente, você vai ganhar 20%, só que as marcas, elas fazem muitas promoções boas. Então, assim, vai ter produto que você vai conseguir com 50%, 60% de desconto, até mais. Você pode estar vendendo no valor cheio ou promocionado, que dê o retorno, o teu lucro. Esses dias mesmo saiu vários outlet aí que eu tava vendo, e alguns consultores conseguiram pegar, né? Gente, perdão. Para eles é maravilhoso. Por exemplo, caixa de sabonete, que mais que saiu bastante assim, alguns perfumes. Então eles investem porque eles sabem que vão sair, entende? Mas para isso precisa de caixa. Precisa do quê? Dinheiro. Dinheiro gera dinheiro. No meu caso, eu tive que fazer tudo assim muito, né, rápido, entre aspas, porque como eu saí da educação e continuei apenas com as vendas, né, e agora que eu estou retornando com os sites, eu não tive muito tempo de fazer esse planejamento. Então eu sofro até hoje, né? Por exemplo, para fazer meu estoque, eu tive que fazer dívida com a Natura, estou pagando, entendeu? Então tem que ter esse planejamento. Se vocês tiverem esse planejamento, vai diminuir bastante, bastante mesmo a dor de cabeça de vocês. Vai ser algo assim que vai fluir melhor. Mas falar assim, por exemplo, que vai ser perfeitinho, gente, não é. Assim como todo trabalho, tá? Mas assim, é você que vai fazer as regras, é você que vai colocar os limites. Olha, eu só vendo assim, assim, assim. Eu trabalho assim, assim, assim. Não, eu trabalho só com pedido. Não, eu trabalho só com pronta entrega. Então você tem que deixar muito claro para o seu cliente como você trabalha, o jeito que você trabalha. E assim, claro, a gente tem que tratar muito bem, enfim, né? Cliente, né, tal. Mas com clareza, né? Com clareza e assim, valorizar os bons. Gente, assim, eu agradeço muito porque eu tenho muito cliente bom. Então, assim, eu tenho cliente há muitos anos que tá comigo desde o começo. Eu trabalho com as vendas desde os 10 anos de idade. Gente, você não tem noção. Tem cliente que já comprou várias marcas comigo. Roupa, produto natural, que mais? Comidas, né? Já fiz vários tipos de rifas. Nossa, assim, a vida toda eu tive que me virar. Porque eu queria fazer as coisas, eu precisava de dinheiro. Então, tudo gira em torno do dinheiro. A gente tem que ter, faz parte, né? E assim, graças que eu consegui fazer várias coisas trabalhando dessa forma. Claro que quando eu trabalhava na educação, eu encarava as vendas como um a mais, assim como essas outras pessoas que eu falei para vocês no começo do vídeo. Só que eu sempre conciliei, gente, com consciência que também era trabalho. Para mim, sempre foi. Então, eu tinha 2, 3 trabalhos, que era o quê? Educação, né? Vendas e fora as outras coisas que às vezes eu inventava, dar aula particular, não sei o quê, não sei o quê. Então, vai tudo da gente, do que a gente quer. Agora, como eu trabalho mais com as vendas, assim, tem que ser tudo muito certo, né? Como eu falo pra vocês, tem que ser organizado, tá? Não é nem certo, organizado, né? Esse é o termo correto. Então, se eu tiver que fazer as entregas, eu tenho que ter alguém pra me ajudar, tá? Porque antigamente eu fazia, gente, as entregas, agora eu não faço mais.
Então, porque eu vi que não estava compensando. Outra coisa também, por isso que eu falo para vocês que com o tempo vocês vão ver o que compensa ou não, tá? Eu pago alguém para me ajudar. Aqui sou eu que administro tudo, sou eu que vejo os produtos, quais produtos que saem. A questão também da organização de limpeza, quais os produtos que eu vejo que está um pouco parado no estoque, eu tenho que girar esse produto, tudo certinho, tá? Então, além das vendas, né, eu tenho minhas outras coisas, eu tenho meus tratamentos para fazer. Quando eu resolvi sair da educação, eu já tinha consciência que eu ia trabalhar mais com as vendas, por quê? Questão de saúde, gente. Então, isso que vocês têm que ver, né? Vocês têm saúde para estar trabalhando, para estar saindo, para estar fazendo todos esses planejamentos, essas organizações. São vocês que têm que colocar na balança. A única coisa que eu posso falar agora nesse final de vídeo é que, gente, procura gostar, tá? Se você gosta de trabalhar com vendas, continue. Ou comece, né? Entre. Mas não vai achando também que é moleza, não, tá? Tudo nessa vida é difícil. É você que tem que escolher o seu difícil. Esse difícil é legal pra você? Esse difícil vai fazer você crescer? Então, assim, eu sempre gostei. Minha vida toda. O meu sonho era ser professora. Eu, né, consegui realizar tudo. Fiz aí 2 faculdades na área da educação. Estou na terceira, né? Eu tive que trancar a terceira agora, que já é na área das vendas, que é marketing digital. Além das pós-graduações que eu fiz também na área da educação, porque o meu sonho era. Lecionei 13 anos. Então, assim, tive a oportunidade, né, de estar exercendo. Mas pra mim, gente, foi até certo ponto. Por quê? Minha saúde já não permitiu mais. Então, eu tenho que ter consciência daquilo que eu aguento ou não, né? Se eu vou dar conta ou não. Porque quando a gente faz tratamento de saúde, além da gente ter né, vários gastos, você, assim, você não é como uma pessoa como se fosse normal, gente. Tem dia mesmo que eu estou melhor, tem dia que eu não estou. Tem semanas que eu não fico bem. Então, eu que tenho que ver, né? Mas, no geral, a consultoria de beleza é muito legal, tá? Até esqueci de falar, gente, uma coisa que é bacana. Falar rapidamente que o vídeo já ficou longo. Gente, na consultoria de beleza é muito legal assim na parte dos eventos. Você vê muita coisa linda, você cheira muita coisa gostosa, você é bem tratado pelas gerentes, pelas outras consultoras, pelas líderes. Então, assim, essa parte é muito glamurosa, sabe? Não é à toa que a Natura, né, e a Avon aí, e outras marcas têm aí as influencers, né? Que agora são criadores de conteúdo também, mas assim, com nome específico, né? Que agora vai ter criadores de conteúdo. Tava até pensando se eu entrar ou não. Então, assim, essa parte é muito gostosa. Você vê muita coisa e você aprende muito também. A Natura, ela tem muitos cursos para ajudar os consultores, quem está começando, quem já está, para aumentar, né? Para escalar, que a gente fala. Então, assim, na minha concepção, gente, trabalhar com consultoria é muito gostoso, tá? E se você for trabalhar com vendas, independente se seja consultoria, leve em conta o que eu estou falando, tá? Não comece de qualquer jeito. Se planeje, tá? E se for trabalhar com, por exemplo, só vendas digitais, também, tá, gente? Se planeje também. Porque não adianta você largar o teu emprego de uma vez, de qualquer forma e sabe fazer de qualquer jeito, porque você vai sofrer demais. Então se organize, se planeje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa o seu joinha, ative o sininho para ficar por dentro das notificações. Desejo um feliz dia do cliente para todos os meus clientes. Ó, um beijão para vocês, obrigada por estar sempre comigo aí durante todo esse tempo. E a gente se vê no próximo vídeo então. Tchau, tchau!